Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Hoje, em excepcional, estamos com um podcast nessa terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Como sempre, às 5h03 da tarde, trazendo para você sempre um convidado, uma autoridade, uma personalidade do nosso estado do Amazonas, com assuntos relevantes para a sociedade. Hoje eu tenho a presença aqui, quero agradecer a presença do Jonas Wesley, que é o nosso jornalista aqui da Agência Brasil de Notícias, da editoria de política, na verdade, e economia também. Muito obrigado pela presença aqui, Jonas. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado Wilker Barreto, presidente da Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca. Deputado, seja bem-vindo à Agência Brasil de Notícias, ao nosso podcast. É uma satisfação tê-lo aqui nessa terça-feira. Olha, Márcio e Jonas, eu que agradeço a oportunidade de a gente ter essa conversa franca de canais como esse, que tem a coragem de fazer o jornalismo sério. Certo, eu acredito que a boa informação, a informação séria, ela contribui, certo, para que a gente possa, que a nossa fala repercuta o que a gente faz, nosso trabalho. Aqui é uma oportunidade também de eu prestar conta para com o povo do Amazonas do que eu venho fazendo ao longo de 2 anos e meio lá à frente da oposição contra este governo, que, se Deus quiser, dia 20 de setembro, agora, a votação da STJ, Wilson Lima faz as malas. E você pode participar do nosso podcast Papo Reto pelo nosso Instagram, @ABNNotícia, Facebook ABN Notícia. Estamos fazendo a transmissão ao vivo. Você pode compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. Pode compartilhar até no WhatsApp, seu grupo de amigos no WhatsApp, no YouTube, Agência Brasil de Notícias. O site está disponível também. Estamos transmitindo o programa, esse podcast ao vivo pelo site. Se você quiser fazer sugestão, denúncias, flagrantes, quer enviar para a gente aqui da Agência Brasil de Notícias, o número é o 92, código da cidade, 994600627. 994600627. Se quiser fazer alguma pergunta para o deputado Wilker Barreto na tarde desta terça-feira, fique à vontade, pode compartilhar e pode comentar com a gente, fazer com a gente esse podcast Papo Reto. Deputado Wilker Barreto, sem partido, mas logo já está migrando já para o... Continua no Podemos, né? Continua no Podemos? Estamos deixando lá o Dermilson habitar de castigo lá. Mas já tem alguma articulação aí? A permanência do Podemos ficou insustentável. As razões todo o Amazonas já sabe, nós fizemos coletiva. A janela partidária agora, para março do ano que vem, quando eu era presidente, liberei todos os mandatários, mas eu não pude me autoliberar. Estou esperando a liberação aí da Nacional do Podemos, que pelo menos tenha a hombridade de me liberar, porque uma vez que o partido foi entregue ao governo que nós tanto discordamos, né? Já a gente vai começar a falar desse assunto, deputado, falando de previsões, falando de 2022. O senhor está presidindo hoje a Comissão de Indústria e Comércio e Zona Franca. É uma comissão muito importante, visto que nós temos aí um polo industrial fantástico, mas que vem sendo criticado ao longo dos anos. A Zona Franca vem sendo criticada e, recentemente, acho que no início do mês, a Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil emitiu uma declaração bastante polêmica, falando que a Zona Franca hoje não passa de uma fábrica de créditos de impostos. E vocês, claro, foram contra essa declaração. Olha, é desinformação pura, né? Pelo menos eu quero crer que seja. Porque... Ainda em 2021... Não tenho dúvida. Se você for hoje dentro do Congresso Nacional, a metade dos congressistas desconhece o que é esse modelo econômico. Mesmo com os nossos parlamentares lá defendendo... Eu digo o seguinte, quando você tem o numérico contra, que obviamente nós só temos 8 parlamentares e 3 senadores, você precisa compensar isso com a tribuna, certo? Tem muita gente ainda que pensa que a Zona Franca ainda é aquela Zona Franca de 1970. E não é, certo? E não é, eu estou falando isso porque das vezes que eu estive lá pelo Congresso, pela Câmara Federal, eu percebo isso em rodadas, em conversas com parlamentares, ou seja, e isso
só se acaba quando você tem a capacidade de defender com conteúdo um modelo que eu acredito. O modelo Zona Franca de Manaus, e eu fiz uma carta aberta a esta entidade, é um modelo hoje do país. O modelo Zona Franca de Manaus permitiu que 4 milhões de brasileiros que moram aqui nesse estado não tivessem que olhar para a floresta sob uma ótica de sobrevivência, como faz o Pará. Porque eu quero ver, e nós estamos abrindo essa discussão, se nós fôssemos extrativistas, como é o Pará, como é que estava hoje o ciclo das chuvas do centro-oeste e sudeste, já agravado com uma das maiores crises hídricas da história. Eu não tenho dúvida que o modelo econômico preservou a floresta, isso a academia já provou, e eu vou mais além. Sem o modelo econômico, não existirá em 30 a 40 anos perspectiva de sobrevivência econômica para regiões que dependem das chuvas para manter suas atividades, em especial o agronegócio. A grande joia da coroa do nosso país, que segura a balança comercial, depende das chuvas. E as chuvas hoje vêm do fato de nós estarmos preservando. E aí eu vejo entidades como essa, com uma visão míope, pequena, certo? Não enxergar a importância do que tem esse modelo econômico. Na sua opinião, o que leva esses ataques? Que não é o Ganância. Primeiro, não é o primeiro, a gente Ganância, vem sendo criticado várias vezes, até por políticos, por entidades do Sul, Sudeste. Dentro do Congresso, você acredita que é falta de efetividade dos nossos representantes? Não, olha, brigar contra os números não é fácil. Certo? Nós temos 8 deputados. É a lei dos 300 espartanos. Contra uma bancada. Seria os 300 espartanos lá no Congresso. Porque, infelizmente, não se faz políticas públicas pensando em 20, 30, 40 anos. Só se faz políticas públicas de curtíssimo prazo ou de médio prazo. Quando eu vejo uma entidade desta falando essas atrocidades contra o modelo econômico, é porque só está olhando, Jonas, por seu umbigo. Só está pensando no monetário. Está esquecendo que as gerações futuras vão precisar, obviamente, enfrentar um problema que há muito tempo se está colocando debaixo do tapete, que são as questões ambientais e climáticas. O Brasil vai ter que chegar uma hora de começar a enxergar que, se meus filhos, que têm 2 meses de vida, quiserem ter algum tipo de qualidade de vida para o futuro, mas eu não estou falando agora de uma década, não. Eu estou falando de 30, 40, 50 anos, que para um país não é nada. Nós precisamos nos reinventar. E a Zona Franca, ela está inserida nisso. A gente está falando de um modelo econômico que gerou ano passado 100 mil empregos diretos. Não, que sustenta de forma direta em 500 mil. 500 indiretos. Indiretos, que permite que a gente não tenha que olhar... Mesmo no período de pandemia. Para a floresta para sobreviver, porque também não é justo, né? O Amazonas passar fome para o país ficar dizendo que preserva o meio ambiente. Se formos olhar pelos aspectos fiscais, este modelo não é um fardo para a República. Pelo contrário, nós somos superavitários. Mas eu entendo... Gera uma concorrência. Não, eu entendo, Márcio, em outros estados. Jonas, que este modelo que foi concebido lá atrás, em 64, tá certo? A partir da época do regime militar, sob um programa de soberania e ocupação da Amazônia, se transformou, com o passar das décadas, no melhor modelo ambiental do mundo. E número não mente. Nós temos uma cobertura maior do que 95% de preservação. O estado do Pará já perdeu 40% da sua capacidade, da sua cobertura, melhor dizendo, vegetal. Então, me entristece quando eu vejo associações como essa fazendo o ataque. O próprio ministro da Economia, sim, certo? Que, para mim, peca porque se comporta muito mais como um consultor de segmentos econômicos, de que um
estadista que está à frente de uma pasta que precisa olhar o país. E isso eu entendo que é o nosso papel, dentro das nossas prerrogativas como Comissão de Indústria e Comércio, abrir o debate. Acho que o senhor se manifestou e, segundo me fala a memória, agora o deputado Serafim também se manifestou. Deputado Serafim, certo. Eu me manifestei nos aspectos dentro da Assembleia Legislativa. Obviamente, os efeitos da pandemia consumiu mais do que a metade do nosso tempo de mandato. Isso prejudicou muito a nossa atuação à frente da comissão. Nós temos o interesse de ir às assembleias legislativas dos outros estados, mostrar o que é este modelo econômico. Já é o primeiro passo, né? Nós estamos desenhando, inclusive, eu estou direcionando emendas para uma pesquisa, certo, que sustente que este modelo é responsável, sim, pelo ciclo das chuvas. E ciclo de chuva é vida. O Sudeste não aguenta, está aí o maior exemplo. É uma crise hídrica, né? Qualquer crise hídrica colapsa qualquer economia, certo? E nós dependemos, a matriz energética do país é hídrica. Isso que eu ia lhe perguntar, o senhor está à frente, é a primeira comissão que o senhor preside? Isso. Da Assembleia, eu ia lhe perguntar justamente isso, quais são essas... qual é a dificuldade que o senhor está tendo nesse momento de pandemia para organizar esse trabalho, para ir justamente em outras assembleias, visitar, mostrar esse grande polo industrial que nós temos? Olha, eu quero ver se eu consigo iniciar isso, ainda fazer alguma coisa ainda este ano, lembrando que ano que vem vai ser um ano atípico, depois do meio do ano tu não vai encontrar as casas legislativas dos estados todas voltadas para as suas reeleições. Mas é possível, principalmente em São Paulo, certo? Em algum Rio de Janeiro, nós começarmos a plantar uma semente, tirar a grande dúvida, certo? Que muitos, de forma equivocada, têm sobre o nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Porque eu acredito que hoje, e aqui um parêntese, o nosso modelo tem mazelas? Tem, principalmente na distribuição de renda. É só ver a capital e o interior. Existe um grande fosso, certo, de desigualdade e distribuição de renda. Isso é possível reverter? Sim, com políticas públicas coerentes. Quer ver um primeiro passo para reverter esse fosso, esse abismo que existe da capital para o interior? É só mandar o FTI para o interior. Todo ano vai lá o governo, tira do primo pobre. O primo pobre são as prefeituras. O primo rico é o governo. Se você pegar hoje o que é a receita do governo do estado do Amazonas e for para o lado da saúde, a média e alta complexidade, Márcio, quem banca são as prefeituras. Eu apresentei agora na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que no próximo ano o governo faça a instauração da alta complexidade em polos. Qualquer situação hoje... Cidades polos. Lógico. Se você tem Tabatinga, qualquer situação ali, Tabatinga faz cirurgia, Tabatinga resolve. Por que tem que pegar um avião e vir para Manaus? Por que Tefé, que fica no coração de 9 cidades do Médio Amazonas, não pode ser um polo de alta complexidade para a saúde? Se você hoje pegar qualquer prefeitura de interior, está pagando, Jonas, 60, 70 mil reais por um cirurgião. Multiplica 70 mil reais por 12 meses. Isso é capacidade de investimento. Esse projeto já vai ser apresentado? Já foi aprovado na LDO, para começar com duas calhas, a do Alto Solimões, Tabatinga e Médio Amazonas, Tefé. Mas o que eu quero falar é o seguinte, porque hoje, quando uma prefeitura perde a capacidade de investimento, ela só serve para pagar folha de pagamento e quando paga em dia. Tabatinga aí? E Tefé. Seria a proposta nossa de instauração da média e alta complexidade por parte do governo.
E se nós não mandarmos recursos para o interior, como é que nós vamos trabalhar as questões estruturantes? Para ele passar, ele necessita da aprovação do governo? O que ele necessita agora? Não, olha, o que eu falo aqui para vocês, eu falo na Assembleia, tá? Que pena que... E aqui é papo reto. Não, é o seguinte, eu digo o seguinte, 1 bilhão faturou o FTI ano passado. Sim. O governo passou 15% para a saúde e comeu o resto. E comeu com o aval da Assembleia. O que nós estamos nesse exato momento, nós estamos em setembro. Vocês deram um aval para isso? Não, eu voto contra meu, né? Mas o reflexo é de fragilidade? Não, a questão é o seguinte, mas o que é mais grave, eu estou fazendo um expediente para a Cefaz, estou fazendo um expediente para o Tribunal de Contas, para que informe, porque é o seguinte, Márcio, existe um fundo FTI. O que é o FTI? Do ICMS vai para um fundo. O governo, mesmo sem a autorização da Assembleia, está, nesse exato momento, já utilizando o dinheiro do FTI do interior, incorrendo em crime de improbidade, porque não tem o aval da Assembleia. Aí eles mandam o documento no final do ano para legalizar o que eles já vêm fazendo e os órgãos de controle não fazem nada. Se nós pegarmos o FTI, que todo mês é tipo imposto de 13º, um dozeavos. Então, hoje... se não me falha melhor, foram 23 milhões, né? 1 bilhão ano passado. Não, que ele repassou, que 15%. O governo repassou para os municípios do interior. Não. Lembra que nós votamos uma lei, na época da pandemia, aumentando o percentual. Sim. Por que eu votei contra? Porque a lei foi criada para o interior, 100%, infraestrutura e turismo, para o interior. Aí o governo diz o seguinte, olha, vou dar 15%. Eu falei, tá bom, e os outros 85%, vai para onde? Certo? E hoje, esse recurso, que está pingando todo mês, vindo do ICMS, era para estar sendo guardadinho num canto e esperando a autorização da Assembleia para fazer uso. O governo está utilizando o FTI. A Assembleia teria que autorizar. Lógico, porque tudo aquilo que foge ao objeto da lei específica do fundo precisa da autorização. O que ocorre nesse exato momento, para todo mundo ver. Certo? Eu vou deixar aqui uma pergunta aqui para o secretário de Fazenda, para que informe aqui a vocês, qual é o saldo hoje em conta do FTI. Se ele repassou 85% ou qualquer outro tipo de despesa... Ele já passa em parcelas, né? É, porque cai de acordo com a contribuição mensal. Se ele comprovar que está usando 100% para o interior, dentro do que preconiza a lei... Você já pediu isso? Olha, sabe qual é o argumento que eu uso para hoje? O requerimento eu faço por uma questão mesmo de posicionamento para ficar lá como atividade parlamentar, mas eu uso a lei federal da Lei de Acesso à Informação. Hoje, vocês sentem que está embrulhado isso, vocês não conseguem ter acesso. Rapaz, tem tanta coisa que não consegue ter acesso, poder público estadual. Vou dar exemplo. Hoje, se não estiver flutuando uns 500 milhões obscuro na tal de AADC, ADS, ADESAN, aquelas agências... Agência de Desenvolvedores. Que não estão hoje inseridos nos portais da transparência. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí não caberia a Assembleia fiscalizar isso? A Assembleia cobrar isso? Os deputados se unirem para trazer essa transparência para a população? Perfeito. O meu último requerimento da ADESAN passou um ano para ser atendido, aprovado em plenário. Por que isso acontece? É verdade, porque não respeita a casa do povo. Os próprios deputados... E tu sabe de uma questão hoje que eu sou muito crítico em relação a isso e eu faço questão de
de perguntar, porque já teve vereador aqui sentado e a gente teve perguntar. um papo reto. Eu não entendo por que dentro da Casa do Povo, como o senhor bem disse, os próprios parlamentares não fazem o dever de casa. Se faz um, faz dois, faz três. Mas eu vou responder. Eu também vou te responder com uma outra pergunta. Por tudo que o Amazonas passou na primeira e segunda onda, o Wilson Lima ainda tem base do governo. Aí eu te respondo por que as coisas não avançam. E é mais forte? É muito mais forte do que a oposição? Só tem dois. Acho que de oposição são Dois. Pois é, assim, Ou seja, o que é governabilidade? É quando você tem capacidade de governar, não é isso? O governo Wilson Lima é destruído perante a opinião pública. Mas isso acontece não só na Assembleia, acontece na Câmara, acontece em outros Não, mas mandatos. perfeito, mas o que eu estou questionando aqui não é especificamente ao governo atual, mas é uma sequência de ações ou desações que a população fica desacreditada da política. tu sabia que eu percebi uma falha do regimento? não faz no regimento. Que requerimentos da Assembleia, que se eu vou fazer uma emenda, inclusive o presidente Roberto Cidade vai fazer uma ampla reforma no nosso regimento, que requerimentos aprovados em plenário, o regimento é omisso em relação ao prazo. Olha só, falando em prazo. E as sanções. Tem que ter. Wilker, Tu tá entendendo? Você não responde. Tem que ter. Por que eu faço? Requerimento e ofício com base na lei de acesso à O parlamentar informação. tem que responder. Porque isso. aqui eu estou calçado aqui. Né? Certo. Porque se eu fizer, Wilker, o requerimento não tem força de lei. É verdade. E não tem nenhuma sanção no regimento que diga, ei, secretário, se você não responder, você vai, em 15 dias, você vai ser punido com isso. Não existe isso. Isso é uma falha. Se eu fizer só ofício, usando a Lei Federal de Acesso à Informação, quando puxar no final do ano a minha atividade parlamentar, nenhum requerimento apresentado. O que eu faço? Eu atravesso o requerimento e atravesso o ofício usando a Lei de Acesso à Informação. é em cima disso que é a reforma que você fala que planeja, esses prazos, novos estabelecimentos de Precisamos prazo. ter, um secretário de Estado não pode passar um ano para dar uma resposta para um deputado. Eu digo o seguinte, o requerimento, quando ele é aprovado em plenário, ele deixa de ser meu, ele passa a ser da Assembleia. Tanto é que quem pede a informação ao órgão público é o secretário-geral da Assembleia. Eu vou lhe comentar aqui, a gente vai pontuar essa questão de alguns pontos onde o processo não anda como é para andar, né? As CPIs. Tá aí. CPI da asfixia. Tem 6 assinaturas. Lembrando, vamos começar antes. Vamos começar da CPI. Não, agora, da pandemia. Vamos começar da CPI. Só para a gente não perder. Não deu em nada. Só para a gente não perder o raciocínio. Nós tínhamos 7 assinaturas na CPI da pandemia, de minha autoria e do Dermilson. O governo fez o movimento, Uma articulação. apresentou a CPI da asfixia, certo? E aí... Do deputado Péricles, né? Aí eu vi deputados, não, mas tem 2 CPIs. O senhor chegou a conversar com o deputado Certo. Péricles por que da CPI da asfixia? Enquanto não se decidir entre A e B... Parece que a CPI da asfixia era para asfixiar a outra CPI que já tinha sido criada. Serviu para isso. Fica brincando porque pro povo, Serviu para isso. né, deputado? Para o povo, parece que é assim que funciona. Peraí, dentro da própria Assembleia, as coisas não andam. Moral da história. A CPI da pandemia, como o Bento falou, foi asfixiada pela CPI da asfixia, que de 24 deputados só tem 6 assinaturas. A única discussão que teve daqueles que assinaram só foi no dia. Aí eu fico sozinho, mas eu não quero dizer o seguinte,
Porque uma CPI é uma capacidade de você vai investigar. Por exemplo, se a gente relembrar aqui a CPI da saúde, que eu fiz parte, lá atrás, que ela foi exitosa, tá? Ela foi exitosa. Nós trabalhamos muito ali. Certo? Seguinte, só que, por que o governo trabalha a todo custo para não ter a CPI da asfixia? Porque eu fiz uma emenda, porque se tu pegar a proposta do deputado Péricles, é só para ver a questão da falta de oxigênio. Aí eu apresentei uma emenda. Mas na CPI da saúde não tinha isso também? Aqui foi, da pandemia foi. Não, a primeira não. A primeira nós não chegamos a adentrar nos contratos do Covid. Não chegamos. O mais próximo que nós chegamos, Márcio, foi no Hospital de Campanha Newton Lins. Quando a gente começou a pegar o Delfina, e aí faltou um pouco de malícia da CPI lá atrás, que deixou para apresentar a prorrogação de mais 60 dias nas semanas finais. Tu sabe que fez a base do governo? Só para lembrar aqui para vocês, não teve sessão durante 7 sessões seguidas. Caramba. Quem é que estava? Venceu. Quem era o líder do governo nessa época? A Joana. Deputada Joana. Não teve sessão. Aí quando deu 7 sessões seguidas, acabou o prazo da CPI. Por que as CPIs, deputado, na sua opinião, não mandam? Porque, Olha, assim, a única CPI que deu certo, assim, a única CPI que deu certo, Márcio, foi essa da saúde. Nós pegamos muita coisa. Mas Eu vou contar aqui. o que eu já aconteceu contei. no fim da Não, CPI? Por exemplo, O que cabe a nós? O seu João, lá na ponta, lá na Zona Leste, Perfeito. muitas vezes quer saber o que uma CPI realmente Necessita pode para ser acontecer. feito. Perfeito. Qual é o papel de uma comissão parlamentar de inquérito? Levanta todas as informações Investiga. oitivas, fecha o relatório e encaminha ao guardião da lei. Quem é o guardião da lei? Judiciário. Ministério Público. Certo? Os órgãos de controle. O judiciário só trabalha provocado. Sim. E aí o seguinte, Aí ele oferece a denúncia. por que a CPI não indiciou o Wilson Lima no seu relatório? Eu vou explicar aqui para vocês. Isso é uma Porque pergunta que até o senador se tem um faz. cara que mais queria indiciar o governador, era eu. Mas fomos nós que solucionamos a questão dos respiradores. A CPI começou a desvendar a questão dos respiradores naquele depoimento da Alcineide. Da Alcineide. Ali ela começou a puxar a gente começou a puxar o novelo. A Alcineide pediu para depor novamente. E nós já tínhamos, Jonas, pego a nota fiscal através de um requerimento de minha autoria, e nós matamos a charada que os respiradores, que não eram ventiladores, nunca saíram do Amazonas, que foi a Sonoar que vendeu. E o governo sabia, ora, quando o governador Wilson Lima, e aí é que eu faço a seguinte reflexão: rapaz, esse governador mama na onça. Sabe por quê? Nós estávamos debaixo daquela primeira onda de sufoco. E o Wilson Lima fez aquela imagem que foi no aeroporto recepcionar aqueles ventiladores que nunca saíram de Manaus, pô. Tu tá entendendo, Márcio, da farsa? Uhum. Por quê? Porque a nota fiscal era da Sonoar aqui de Manaus. O cara que tem coragem de simular. E quando ele deu a entrevista para o Cabrini, ele já sabia de todo o esquema que a Alcineide entregou. Quando a Alcineide pediu para falar de novo, Jonas, e eu me reuni lá no meu gabinete, eu, Dermilson, Périx e Fausto. O Sarafino estava indo, nós comunicamos ele por causa da pandemia, estava ainda home office. Sim. E ela marcou, isso foi uma terça-feira, ela marcou na sexta, que ela queria depor de novo. E aí eu me lembro como se fosse hoje, mas o que isso interessa? Eu falei, não. Chega na alta cúpula. Eu falei, isso nos interessa. Marcamos na sexta. Na quinta, a federal pegou ela. Caramba. E aí o seguinte,
se o processo já está em andamento com o Ministério Público Federal e Justiça Federal, seria redundante da nossa parte avançar em cima dos respiradores. E todos os membros da comissão, certo? E aí, Márcio, a Federal tem muito mais expertise, MPF, sim, quebra de sigilo telefônico. A gente fala de estrutura, mas de fato assim... A outra CPI, ela ia dar continuidade aos outros Com processos. certeza. Porque eu lembro que, deputado, você falou no dia que houve, né, o anúncio da CPI da asfixia, você disse que o cangapé já havia sido dado, né, e ainda há pouco nós falamos sobre prazos. A gente percebeu aqui, com a sua explicação, que às vezes os prazos eles vencem por articulações, né? Demorou 7 dias e depois de 7 dias você não conseguiu implantar as novas fases da CPI. Os 60 dias a mais de prorrogação. Isso, a prorrogação, né? As CPIs, os prazos para CPIs, para vencer, o que está faltando hoje para arrumar esse lance dos prazos? Olha, é o seguinte, quando o Pérez apresentou a CPI da asfixia, eu falei, tudo bem, mas eu vou fazer um adendo, uma emenda, inclui os contratos. Março de 2020 até a presente data. Nós temos que saber o caminho do dinheiro, do que é competência estadual. O que é federal, cabe ao Senado. Certo? Quando o STF se posicionou que cabe às assembleias, certo? E aí, como a gente estava aqui esperando entrar aqui a podcast aqui, certo? A Assembleia foi achovalhada, humilhada publicamente. Não foi o deputado Fausto que foi humilhado. Pelo contrário, ele foi lá defender o que nós fizemos. Mas tanto senadores de oposição quanto de governo questionavam publicamente o porquê que a Assembleia Legislativa não investigava aquilo que já é consenso. O Wilson Lima tem culpa no cartório em relação aos acontecimentos no Amazonas. O senhor é crítico nessa questão dessa articulação dentro da Assembleia. O senhor é contra esse posicionamento dos parlamentares? Com certeza. Não investigar, para mim, é uma falta de respeito com o Amazonas. E aí a gente... É claro que isso é um assunto que vai se estender a noite inteira. Mas nós temos ainda CPI do combustível. Perfeito. Na Assembleia. E temos a CPI da Amazonas Energia. Perfeito. CPI do combustível. Sabe qual foi o ponto que foi governista? Não tem uma linha que diga que o governo é o maior beneficiado no relatório final, em função do CMS. O senhor acredita que existe cartel? Não tenho dúvida disso. Ninguém tem dúvida, né? Não tenho Porque dúvida todas disso. as autoridades que sentam aqui, eu pergunto. Só que aí é o seguinte, por exemplo, quem é o maior beneficiado hoje com o aumento da tarifa? Os empresários. Não. O governo. Os empresários não são beneficiados? Certo. Olha, aumento? Não, eles são beneficiados o seguinte, quando eles fazem a tabelinha do preço. Mas vamos lá o seguinte, pega a composição do preço. O governo federal desonerou a parte do diesel. O perfeito. Diesel. Mas vamos lá. Mas não esqueçamos que o diesel é, na cadeia dos insumos, o carro-chefe da locomotiva para transporte. 25%. Petróleo e assim por diante. 25% de tudo que é arrecadado, certo, vai para o governo. Se a gasolina está a 7, o governo ganha 25% em cima de 7. Se tiver a 4... E o restante dos impostos? Aí tem os impostos federais, certo? Os impostos estaduais, certo? Que aí formam o grande bolo do preço. A grande verdade também é que... O gás seria uma válvula de escape para o senhor? O inclusive do gás é um assunto que eu me encontrei com sábado agora com o pessoal dos aplicativos. Eu confesso que esse é um assunto que eles me levantaram uma situação que a taxação, tem uma taxa hoje de R$700 que é cobrada para você migrar, se você quiser. Transformar, né? Pô, eu falei, meu amigo, eu confesso que a gente não sabe de tudo, né? Mas eu falei, R$700 porque eu acredito que o governo tinha que incentivar ao máximo nós sairmos desse combustível fóssil, certo, para o gás natural, em função da bacia aqui do Urucu, certo? E isso eu fiquei assustado, inclusive pedi até para a minha equipe, isso foi sábado agora. Está trabalhando na matéria agora. Porque eu quero saber se realmente, R$700. A gente teve aqui
com Nós estamos o punindo presidente. aquele que quer. A gente quer teve aqui migrar. a gente teve com o diretor-presidente Da Cigás? da Cigás não, da agência reguladora. Certo. E ele estava fazendo um estudo bem interessante de levar o gás não só para as residências. A ANP, não é isso? Não, a ANP não. Petróleo esqueci não? Agora. A agência reguladora a Agência Nacional de Petróleo é outra. Mas ele estava falando de levar o gás não só para as residências, mas também aumentar essa demanda de postos de combustíveis que possam levar para o consumidor final, para o motorista, para ele fazer... que hoje não tem, né? Hoje não tem um posto suficiente para abastecer carros em Manaus que façam essa transformação do motor para gás, né? E aí outras empresas teriam que fazer essa transformação do carro, álcool e gasolina, para o gás natural. Então é um processo que realmente, no meu ponto de vista, já era para ter começado, mas já está avançando um pouco. Inclusive quem esteve aqui foi o deputado... Como é o nome do... Fugindo da minha mente agora, deputado. Qual Não é o Diego Afonso, é o pai dele. O adjunto. Adjunto Afonso, pronto. Ele que esteve aqui porque passou na Assembleia a regularização do transporte hidroviário e a gente comentou sobre essa Perfeito, questão do gás. E está avançando. Isso é bom. É bom porque, como a gasolina está alta, né, a alternativa seria o gás natural. Então, é uma matéria que realmente interessante, vale a pena. Eu te confesso que eu não tenho essa informação, mas seria até importante que a AFEAM aderisse com linhas de créditos nesse sentido. Sim. Sem incentivo é difícil. Agora, eu confesso que se essa informação Até porque que me passaram... um kit é R$ 4.500. o que me passaram for verdade, você cobrar taxas, certo, de R$700 para quem quer migrar, certo, na minha opinião, não é uma forma de incentivar, né? Um kit custa R$ 4.500 para transformar o carro e abastecer com gás natural. Isso tem uma ideia. Então, Certo. deputado, ela ter se tornado pizza, aquela CPI, é fruto de uma CPI, fruto da bancada governista naquela época? Olha, eu estava no início dos trabalhos ali na Assembleia Legislativa, né? Quando eu me tornei oposição, é porque eu tenho uma coisa comigo. Eu já fui governo, quando fui Câmara Municipal de Manaus, e o papel de você ser governo, e fui líder de bancada da Câmara, você media problemas. Você já foi do outro lado. Não, já mediei problemas, eu já conduzi votações, presidi a Casa Legislativa, ou seja... e quando eu, em 2018, perdi a eleição com o Amazonino, que eu apoiava, eu sou uma pessoa bastante coerente, certo? Quem ganha governa, quem perde fiscaliza, certo? Eu não voto contra. Hoje eu votei em função da matéria do refis do governo, acho válida, certo? Tem a matéria do Prosamin, lá do Executivo, de 80 milhões de dólares para o Prosamin. Eu falei, olha, sou favorável, mas só com uma condição. Tem que dizer, fiscalize. Não, tem que dizer, no projeto não diz onde é que vai ser. Entendeu? Eu falei. O importante é ter essa coerência de aprovar o que é positivo, mas que também a casa possa fiscalizar esse Márcio, processo. eu vou te ser bem sincero o seguinte. Ninguém tira um projeto de 80 milhões do BID sem um projeto básico, certo? Qual é a dificuldade de anexar o projeto básico? Porque o que eu questiono é que vai uma folha, vai 2 folhinhas, certo? Com um punhadozinho de informação. Eu vou votar em nome do povo do Amazonas, certo? A uma autorização de 400 milhões de reais, sem ao menos no corpo, aonde é que vai ser o Prosamin? Está faltando a casa se comprometer mais com o povo? Certo. O líder do governo, o deputado Felipe Souza, Felipe, eu sou favorável. Certo? Quando você investe, empresta para obras estruturantes, isso para mim é válido. Certo? E aí, mas com o mínimo de informação. Eu até brinquei lá na tribuna, falei o seguinte, olha, eu estou tentando há meses, eu até desisti, tá? Eu estava tentando há meses, sair do... Persistência. Sair do final. Tem que ser persistente. Sair do financiamento da Caixa Econômica para o Bradesco. Eu estou há meses, porque quando eu financiei o imóvel, os juros eram maior e agora está menor.
Eu desisti porque a mulher do Bradesco me ligou, porque eu tomo losartana para pressão, se eu tinha laudo médico. Aí eu falei, meu Deus do céu, o cara me pediu laudo médico para losartana. Isso para financiar 140 mil. Para emprestar do contribuinte 400 milhões de reais, só precisa 2 folhas de papel. Eu falei, peraí, gente, vamos botar o máximo de informação para poder nortear a gente. Até para depois fiscalizar. Não tem, entendeu? Senão depois não tem como fiscalizar. Eu digo o seguinte, o que for bom para o Amazonas, certo, tem meu apoio. Certo? O que não dá é para a gente ficar vendo em licitações de gráfica, dentro de uma ação social. Tendo outras prioridades. Então não dá. Aí não dá. Esse veto do Tribunal de Justiça do Amazonas em relação à CPI do Amazonas Energia, o senhor foi a favor desse veto? Olha, eu digo o seguinte, eu fui o quarto a assinar a CPI. Mas eu assinei com uma condição. Falei para o Sinésio e estou cobrando, até agora não foi admitida a minha emenda. Tá bom, deputado, eu assino. Mas a gente também investigar se aquele decreto inconstitucional declarado pelo STF, praticado pelo governo do estado do Amazonas, não aumentou a tarifa, que eu sei que aumentou. Isso, para mim, é ato de improbidade administrativa. Fazer CPI para investigar a empresa privada sem investigar governo, para mim é charopada. Então, se não investigar os efeitos do decreto 2019, que mudou a forma de cobrança do Então o tribunal estava correto quando disse que precisava expor lá o que é específico. Tem que botar de forma específica. Corrigiu, volta a CPI. Corrigiu, volta a CPI. Mas eu não abro mão, certo? A CPI, ela é no caráter seguinte, do consumidor. Como eu denunciei hoje, um pedido de socorro da segunda maior comunidade indígena do Amazonas, que é Vendaval, mais de 5.600 indígenas, do presidente da Câmara de São Paulo de Olivença, o indígena, o Brodolone, que está lá há 6 meses, certo, com interrupções constantes, e o que é o mais grave, Márcio? Quando eu estive lá, ele falou, tem um polo avançado lá da Secretaria Nacional de Políticas Indígenas, do SESAI lá. Ele falou o seguinte, olha, deputado, por não ter uma regularidade de fornecimento de energia, a gente não pode ter aqui o soro antiofídico, porque ele precisa de uma temperatura do tempo constante. E lá, quando eu fui, ela estava na cheia. Quando dá grandes cheias, é muita picada de cobra. Aí eles têm que pegar um rabetinha e passar horas para chegar a São Paulo de Olivença. Certo? Então, são depoimentos desta natureza que não ecoam aqui na cidade, que a CPI precisa investigar. Eu sou favorável à CPI. Esse processo está sendo refeito? Certo. Eu acho que está sendo, já a Procuradoria está rebatendo isso aí, está corrigindo, mas eu também fiz uma dura crítica. Para abrir a CPI da Amazonas Energia foi 30 minutos. Sim. Para asfixia não aparece 2 cristãos para assinar. Pois é. Vamos convocar os deputados para ver aqui. Você já foi presidente da Câmara. Estive presidente 4 anos. A CPI da Amazonas Energia, ela entra na LEAN após ela não ter passado pela Câmara. Mas a prerrogativa é nossa. Sim. Que é tipo estadual. Estadual. A questão da água. Questão de competência. Isso, de competência. Iria esbarrar na mesma situação que está hoje o Congresso, que diz respeito ao deputado estadual. Olha, por mim, eu ficaria a noite inteira conversando com o senhor, mas a gente tem muitos assuntos ainda. Vamos lá. Quem sabe numa outra oportunidade. Eu quero falar sobre as licitações no interior do estado. O Jonas e a nossa editoria de política têm focado muito nisso, porque a gente fala muito da capital, cobra transparência aqui, mas no interior a coisa, ela anda solta, deputado. Anda solta porque nós temos acompanhado algumas prefeituras e realmente a coisa é absurda. Absurda. Para você ter uma ideia, uma prefeitura gastou quanto, Jonas, vai gastar, na verdade, para fazer dedetização no prédio? São 3 milhões, quase 4 milhões, 3,8 milhões.
para fazer detetização em prédios públicos. Então, se aqui na capital o negócio tá complicado, imagina no interior. Mas isso é um assunto para um outro podcast, ou então a gente traz o senhor para fazer uma entrevista, para falar sobre isso, porque nós temos 24 deputados e é inadmissível que não haja fiscalização no interior do estado. É inadmissível a gente ver na transparência viagens para o interior, recesso em viagens, não sei o que eu estou trabalhando. O parlamentar, desculpa, mas o parlamentar diz assim, é recesso, mas eu trabalho, porque eu faço visita nas comunidades, eu faço visita no interior, mas a coisa ainda... O laço está frouxo ainda. Olha, eu passei 10 anos vereador, né, Márcio? Então, eu trabalhei muito em Manaus, conheço bem a cidade onde eu nasci. E eu tento, ao máximo, levar o mandato, principalmente para o interior, no que diz respeito a ser o grande mediador das políticas públicas. Eu acredito que hoje, isso, para coibir os desmandos, nós teríamos que ter, obviamente, os órgãos de controle, a Assembleia Legislativa, mas principalmente os órgãos de controle, uma maior celeridade no julgamento das contas. Você não pode julgar uma conta de um prefeito 3 anos depois, 4 anos depois o cara saiu do mandato. E difícil, e documentação, entendeu? Hoje, uma penúria hoje, infelizmente, uma questão de política pública, a telefonia no interior, a internet no interior, ou seja, você pode ter o melhor programa hoje, mas você chega no interior, esquece. Em Tabatinga, que é a maior cidade do Alto Solimões, a internet não funciona. Inclusive, eu quero deixar aqui a BN à disposição dos deputados, porque nas reportagens que a gente realiza aqui, de forma autoral, tem documentos, está tudo inserido lá e serve de base para o deputado investigar, o deputado solicitar e ir a fundo através dessas reportagens, porque é inadmissível realmente, sabe? Não é uma ou 2 prefeituras, são várias prefeituras. Olha, o que existe hoje, nós temos, eu digo o seguinte, eu procuro, quando eu converso com alguns prefeitos, compartilhar um pouco da minha experiência. O grande segredo da administração é você ter o maior cuidado antes de praticar o ato. Você tem um bom controlador, um bom jurídico, uma boa comissão de licitação. Isso é fundamental para a administração pública. Porque depois que o ato está consumado, contador não faz milagre, não. Só imagina, agora me lembrei de uma outra situação de uma prefeitura que contratou uma empresa que já era reincidente por não ter apresentado a conclusão da obra. Ou seja, já tinha um contrato, a empresa não concluiu, não entregou o contrato e ela ganhou uma outra licitação. Essa empresa foi recontratada. Foi recontratada. Ela já havia sido contratada para construir um centro de convivência, aí a obra foi abandonada e em uma nova licitação a empresa novamente se sagrou vencedora e foi recontratada para fazer os trabalhos que ela abandonou. Entende? Quando me chega, isso é importante. Eu presto um serviço para o senhor, não entrega o serviço. Essa troca de... Eu denunciei, por exemplo, o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, que ele fez o seguinte, ele pegou, a esposa era procuradora do município, tudo bem, ele demitiu ela... Gente boa! E contratou ela como o escritório jurídico, por R$360 mil por ano. Aí. Entendeu? Então, outro prefeito de São Gabriel, certo? Pô, as coisas mais... Aí os vereadores lá ajudam. A vereadora Sueli, que é advogada, o vereador Ricardinho, que manda as denúncias, porque, como estou lhe falando. E aí é importante o papel que vocês fazem, porque vocês passam a ser uma caixa de ressonância, certo? Porque se não fosse, por exemplo, as denúncias que ecoam do interior, como é que a gente consegue acompanhar? Eu e a minha equipe é bastante esforçada. Eu não consigo acompanhar todos os gastos de um governo. Mas eu falo em nome dos 24. Né? Eu acredito que, como a gente tem um ditado, uma andorinha só não faz verão. O senhor é essa andorinha. Mas os outros 23 deputados
precisa nós temos, olhar... O deputado Demilson também trabalha muito. Precisa olhar, de fato, para o que está acontecendo. Demilson também se esforça muito com a gente. Precisa olhar. Eu falo o seguinte, repito para ti, por tudo que esse governador fez para o Amazonas, pelo que está as pesquisas de opinião, ainda tem base do governo. Olha, eu vou dar uma pausa aqui. Como é que está o nosso Instagram aí, Lucas? Como é que está aí? Tá bom? Tem alguém participando aí? Aqui no Facebook só tem uma legião aqui de fãs, né? O pessoal aqui comentando, a deputada Wilker Barreto, sempre atuante na defesa dos direitos do cidadão do Amazonas. Parabéns, deputado. Aí conhece. Olha aí, o governo está perdido. O pessoal está mandando aqui um monte de mensagem aqui no Facebook. Eu, na verdade, eu não sei se é o meu, se é o da agência, mas tá aqui. Abriu aqui para mim. Então, o senhor está bem contado no Facebook aqui. Hoje teve lá na Assembleia o Bibiano, né, aquele lutador. Sim. Eu falei, Bibiano, para nós é uma alegria ver como uma pessoa consegue chegar ao topo da carreira, mas o que me entristece é que para se nascer um Bibiano, 999 ficaram para trás, certo? Do Amazonas, que é o segundo celeiro do mundo de jiu-jitsu, certo? O Amazonas não tem nem secretaria de esporte. Eu estou batendo nisso. Eu estou batendo nisso há um bom tempo. Se tem uma coisa que combate, que ajuda a juventude a não ser dragada pelo tráfico, é o esporte. Esporte e educação, né? Certo? Então, por exemplo, projetos, todos eles, todos desativados. Nenhum representante certo. das Olimpíadas. Não, todo mundo acha bonito. Que legal, mas muitos daqueles atletas paralímpicos não tinham nem passagem para viajar. Certo? Mas quando chega na hora de dar medalha, todo mundo quer bater foto. A Natália conhece bem essa realidade. Eu conheço porque já fui atleta de alto rendimento. E eu sei o quanto é difícil a gente sobreviver. É muito difícil, sem patrocínio. E eu sou crítico em relação a gente ter uma Zona Franca de Manaus, várias indústrias aqui no polo industrial, podendo incentivar um pouquinho que fosse cada atleta de alto rendimento. Tu não viu hoje o vereador Mitoso hoje... de Manaus reclama? Rapaz, não é possível, Manaus está próximo de subir a Série B e não tem... Fecharam todos os campos para o Manaus treinar. Pois é. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa pauta porque vamos falar de 2022, né? O senhor está sem partido, o senhor já declarou que... Tá no Podemos... Estou na transição. Está na transição, está no Podemos, vai sair do Podemos, já tem um Democratas? Tá certo. Olha, eu já conversou, já acertou? Eu tenho uma boa afinidade com o Paulo Derney é meu amigo, certo? Todo mundo sabe que eu tenho também uma ótima relação com o Amazonino Mendes, ou seja, eu digo o seguinte, o pessoal fala, Amazonino tá velho, filho, olha, deixa eu falar para você o seguinte, todas as guerras são decididas pela experiência dos generais. Não é que não acredite na juventude. Inclusive o senhor foi dito, né, na época, pelo Amazonino, o senhor era a juventude. Certo, eu acredito, eu tenho 45 anos, nós estamos no intermediário, acho também, né, mano? Ele está se referindo a quando o Amazonino falou que ele usaria a sua juventude. Não, sim, porque é o seguinte, existe, as empresas têm o conselho administrador que decide o planejamento e tem o CEO que executa, certo? O que eu entendo hoje, e aí, dentro desse projeto que eu acredito, é o seguinte, o Wilson é um cara jovem, mas sem experiência. Você pode ter uma pessoa jovem preparada, isso é fato. Mas quando a falta de experiência não acompanha tanto a pessoa de mais idade ou de menos idade... Tem que compor, né? É colapso. É colapso. O senhor tem se encontrado com o Amazonino? Muito, certo. Mas ele está bem, Agora é o seguinte, eu não aguento mais a maratona. Tu também, já com alto rendimento, já não aguenta. Mas é o seguinte, as grandes tomadas de decisões são feitas nos canteiros de obra ou se pensa a obra antes de fazer? Ninguém sai construindo um prédio e planejando ele a cada dia. A questão hoje que eu vejo para o Amazonas é o planejamento estratégico, certo? Se porventura
nós tivéssemos logrado êxito em 2020, o meu papel seria o seu operacional. Mas eu, até hoje, na minha caminhada acadêmica, eu só aprendi com quem sabe alguma coisa. Você não suga nada de quem não tem nada para te oferecer. Então, politicamente, eu estou bastante alinhado com o Amazonino, certo? Para mim, é uma das grandes cabeças pensantes ainda em atividade na política, certo? Você deve acompanhar ele como vice? Não, eu digo o seguinte, por exemplo, eu digo que são etapas. Eu vou para o projeto Da chapa? de pré-candidato à reeleição para deputado estadual. A Assembleia Legislativa é uma casa que me permite, apesar de ser uma tribuna que infelizmente não ecoa como deveria ecoar, mas eu entendo que eu ainda posso contribuir, certo? Lá nesse trabalho. A princípio o senhor vem para a reeleição. Eu sou... Mas aí já existem conversas aí com... Não, eu vou marchar com o Amazonino, certo? Eu não tenho dúvida. Eu vou marchar com o Amazonino, torço pro Vasco e não arrego, né? Entendeu? Eu não troco de time. Gostaria de... Eu até brinquei. Seguinte, rapaz, torcer pro Flamengo é fácil hoje, né? Eu quero ver torcer pro Vasco. Tá certo. Bom, a gente já até passou do tempo, né, Pete? Passando do tempo, mas ó, o papo foi muito agradável. Claro que eu peço até desculpa do senhor, deputado, porque tem muitos assuntos para a gente tratar aqui, mas infelizmente a gente vai ficar estourou, por aqui. né? Eu queria só, antes de nós encerrarmos, deixar uma pauta aqui que é importante, eu acho que vocês vão tratar muito, que é um tema que nós temos que chamar para discussão a sociedade, que foi um projeto aprovado, de minha autoria, aprovado por unanimidade na Assembleia, que é a questão da proibição de recolhimento de veículos por atraso de PVA. Sim. O governo, de forma errônea, mandou um veto, certo? E eu estava conversando hoje com... Quando foi isso? Essa manhã? Não, da semana passada, nós devemos estar apreciando semana que vem. O objetivo da lei, e aí é importante a participação da sociedade, ligando para os deputados que mantenham a votação, porque o governo não ataca no veto a constitucionalidade, porque é constitucional. Ele quer atacar o nosso vício de iniciativa. Pelo contrário, nós temos decisões do STF que garante que nós podemos legislar sobre essa matéria. Mas uma frase que hoje, para mim, fechou o caixão sobre essa discussão: quando você apreende um veículo na rua por atraso de PVA, já é uma execução fiscal sumaríssima. Você já está punindo o contribuinte sumariamente. Ora, por exemplo, quando você não paga uma parcela do imposto de renda, o nome já diz, imposto, você não é notificado formalmente, tu vai para a dívida ativa, etc e tal. Não é assim que funciona em relação ao IPTU. A lei não é para beneficiar o bom pagador. Mas ninguém deixa de pagar uma parcela de PVA porque quer. Essa matéria deve ser... Semana que vem. Semana que vem na Assembleia. Isso é importante. Já tem data, não? Eu acho que na próxima votação, certo? Por que isso é importante, gente? Porque nós estamos... Vai lá no parqueamento do Detran, só quem está ganhando dinheiro são as empresas de parqueamento. Sim. Aí você está devendo R$1.000. De guincho. Está devendo R$1.000 de IPVA por um motivo de situação financeira com dificuldade, no seu único patrimônio de locomoção, ou moto, ou carro, ou bem de trabalho, e você fica no meio da rua. Aí quando o seu carro vai pelo parqueamento, meu irmão, tu nunca mais tira. Porque o que era 1.000 hoje, amanhã já é 1.000 alguma coisa, porque é por diária. Diária, é verdade. Aí o patrimônio da pessoa se perde. Vamos chamar aqui outros parlamentares para questionar não só esse, mas outros assuntos também, porque aqui o papo é reto. Beleza, e vai continuar reto. Estou à disposição para a gente discutir aí. E aí eu quero até, certo, eu gosto dos embates. Chama aí. Isso é democracia, né? Chama o governo, chama a oposição. Vamos discutir aqui abertamente se abre ou não a CPI de asfixia.
e vamos deixar o povo julgar. Eu duvido se veio. Será? Veio nada. Vem. Vamos fazer um desafio. Claro que vem. Vamos lá. Deputado, quero agradecer Obrigado. mais uma vez a sua presença aqui, ter aceitado esse convite da Agência Brasil de Notícias, de participar desse papo aberto aqui do nosso podcast. Jonas, quero te agradecer, deixar as Agradeço, considerações Márcio, agradeço, deputado. finais para vocês. Eu que agradeço, estou à disposição, certo, que a gente possa levar a informação correta. Eu acho que a gente deixou aqui Transparente, né? muita gente informada de muita informação. Obrigado aí, tá, gente? Também quero agradecer a oportunidade. E é isso, vamos dar continuidade ao trabalho. É isso, vamos seguir. Beleza, para você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Pode compartilhar, pode comentar, inclusive sugerir reportagem, fazer denúncias. Seus flagrantes podem enviar para o nosso WhatsApp, número é o 92994600627. A todos uma ótima noite e semana que vem a gente volta pro dia normal, né, Pete? Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, o nosso podcast Papo Reto a partir das 5h03 da tarde. Tchau, pessoal, e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Vou lhe dizer